Mas esse é o Brasil. Felizmente é isso que nós estamos vendo, mas de qualquer maneira, partido derrotado nisso, foi vitorioso porque foi um dos partidos que mais cresceram nessa eleição em relação a 2002. Isso nos dá um certo alento e nos ajuda a vir aqui nesse ambiente dizer que o PPS está compreendendo o mundo que nós estamos vivendo e o Brasil que aí está com essa visão. Nós precisamos fazer reformas, afirmar cada vez mais o caráter reformista do PPS, sem nenhum medo. A gente não tinha medo de dizer que o PCB era reformista na época da ditadura, o nosso João Batista está aí, sabe disso, todos esses revolucionários que pensavam que iam derrubar a ditadura pelas armas, que não ajudaram em nada nisso, ajudaram a fortalecer a repressão, que ali era um caminho equivocado, não era por ali, e a gente tinha coragem de dizer isso naquela época, e eram chamados de reformistas. Mas foram os reformistas, junto com os democratas, que criaram a grande frente do MDB, que derrotou a ditadura. Um dos grandes brasileiros que estava junto conosco, democrata, era Mário Covas. Muito obrigado. Depois dessa aula, parabéns, senador. Eu não me atrevo a dizer nada, a não sei lhe agradecer muito. Eu acho que estão todos aqui entusiasmados. Se alguém quiser... Senão a gente manda buscar um lanchinho, nós podemos ficar aqui até as 3, viu? Estava uma delícia. O senhor colocou a questão da disputa... Por favor, aqui nós vamos trabalhar. A disputa na Câmara Federal quanto um símbolo da crise dos partidos, em especial do PSDB. Gostaria que o senhor colocasse para nós um pouco como está vendo as eleições municipais, como eventualmente um aprofundamento ou uma explicitação um pouco melhor da crise partidária e dos novos caminhos. Olha, seria bom que a gente aproveitasse essa eleição municipal e começasse a pensar já blocos políticos, ou pelo menos nas grandes cidades, e que se aproximassem já visando um pouco 2010. Eu não tenho dúvida de que esse bloco, por exemplo, PSDB, PDT, PSB, PCdoB e PDT, isso pode ter uma vida longa, porque interessa inclusive também a Lula. Não interessa ao PT, nesse momento. Mas pode vir a interessar também. Esse bloco terá candidato em 2010. Eles vão tentar aprofundar as suas relações na eleição municipal. Você é capaz de começar a surgir muito candidato oriundo dessas forças políticas, dessas 3 forças. Então, eu acho que eles vão querer trabalhar em cima disso. Eles têm já uma coisa que no Brasil, infelizmente, aí eu aqui esqueci de falar uma coisa que está muito esquecida, mas esse talvez tenha sido o grande erro de Fernando Henrique Cardoso. Passou 8 anos no governo e não patrocinou o parlamentarismo, porque o grande mal brasileiro, como é de América Latina, é esse presidencialismo. E isso é um filhote, claro, do despotismo, do império do rei absoluto, é direto na figura de uma pessoa, quando os países mais democráticos, mais desenvolvidos, o sistema é parlamentarista, colegiado, com muito maior flexibilidade. Aí alguém pode dizer, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos tem um presidente que pode até bombardear o mundo, está lá o Iraque, pode ser do Irã, muito próximo agora. Agora, internamente, não exerce um poder em nada comparável com o poder que tem um presidente na América Latina. É irrelevante o papel dele, porque lá é uma federação. E os estados têm competência, inclusive tributária, penal. Então, é realmente um poder que é diluído. É para fora, como a unidade, os Estados Unidos, mas para dentro não tem nada a ver com o que significa os presidentes na América Latina, que são verdadeiros imperadores, com todo o poder. E quando acham um pouco, tem a lei de habilitação. Então, e aqui fico imaginando plebiscito. Mas, olha, eu acho que vamos ter uma das formas de sair da crise, se não vem uma reforma mais profunda,
é de que os partidos vão começar a buscar maior consistência, vão tentar enfrentar isso. O PFL está tentando enfrentar, mudando para ser PD, Partido Democrático. Isso é ficar imaginando que alguém vai pensar o PR como se não tivesse a origem no PL, Valdemar Costa Neto e outros. É como se tivéssemos memória curta. Mudou o nome, parece que as pessoas também mudaram. Não é bem isso, as práticas políticas vão estar aí. Né? Então, o PFL tem uma tremenda dificuldade porque nunca se encontrou como um partido da direita. Né? Ou, se um partido da direita teve a tremenda dificuldade de ver um partido que se autorreferencia como de esquerda, fazer a política que ele aplaudia. Porque a direita nacional não tem nada que reclamar de Lula. Não tem o que reclamar. Né? Pode estar reclamando hoje da taxa de câmbio, mas da política geral beneficiou-se há algum tempo e hoje reclama alguns ajustezinhos. O empresariado não está reclamando, embora o Brasil esteja exportando capital para investir lá fora. Mas isso é crise que está sendo anunciada. Durante 4 anos não se anunciou nada e ficou aí tranquilamente. Setor financeiro com lucros fabulosos, como nunca teve. Então, a elite não reclamava. E o PSDB embarcava nisso, porque pensava que era política do seu governo. Interessante, o PSDB não teve capacidade, por exemplo, de entender uma entrevista de Fernando Henrique Cardoso, que começou a fazer todo um debate dizendo que naquela época era essa política, mas agora era momento da política do desenvolvimento. Ele tentou colocar que você tem políticas econômicas para determinadas conjunturas. Isso pode mudar. Não pode ser uma purgação eterna que o PSDB é responsável por aquela política. O PSDB tem que se adaptar a hoje, o que é necessário. Ou então não está entendendo coisa alguma, fica presa a mitos, porque não quer discutir ideias. Então, da mesma forma, o PFL não se encontra nisso, nessa política, porque apoia, e não teve nenhuma autonomia para estar com voo próprio. Vai tentar fazer agora. Está vivendo uma crise tremenda. Na Bahia, por exemplo, há setores do PFL que estão em busca de alternativas partidárias outras. E era onde você tinha um PFL muito forte. Então, essa crise está um pouco generalizada. O PFL fica imaginando que saiu-se bem porque melhorou no Sul. Mas já perdeu o deputado. O PFL tem infelizmente vai ter um pouco a continuidade daquilo, eles não entenderam. Eles já foram Arena, PDS, PFL e vai ser PD. Não, eles estão vinculados a isso, não formularam uma alternativa. E não vai ser porque mudou de nome que formula. Até porque a gente não tem uma alternativa porque virou PPS, não. A gente tem uma alternativa porque veio lá do PCB, tem uma história. Isso não vai fugir da gente, até porque se sair a gente perde talvez nossa essência. Não somos mais o velho partidão, não somos, até porque isso a história já cuidou de sepultar, mas a nossa história futura tem a ver com toda a história do passado. É por isso que a gente continua existindo. Porque se não fosse por isso, talvez ele se confundisse com qualquer outra legenda, que não é. Exatamente por essa história.